como é que você vai fazer para acabar com a guerra, né, na hora da lição de casa? Então, em primeiro lugar, você pode acolher o seu filho. Então, se ele disser, eu não gosto de estudar, você pode dizer, filho, eu sei, às vezes é chato mesmo, às vezes eu também não gosto de fazer algum tipo de trabalho, por exemplo, eu não gosto de cozinhar, mas eu tenho que cozinhar. Eu não gosto de fazer alguma coisa, mas ainda assim eu tenho que fazer. Então, a gente acolhe e pode dar essa justificativa, essa explicação para a criança. Em segundo lugar, é importante escutar. Então, às vezes, a gente só está criticando ou dizendo, mas você tem que estudar, e só de uma forma impositiva. Mas, às vezes, você tem que escutar por que ele não está gostando daquele conteúdo, daquele assunto. Pode ser, por exemplo, o horário. Então, você pode perceber que, eu tô cansado. Digamos que ele diga que tá cansado. Então, você pode identificar que é porque ele tá com sono. Às vezes, o horário do combinado que vocês fizeram com relação ao estudo, que seria, por exemplo, depois do cochilo da tarde, ele iria brincar para depois fazer a lição. Só que aí ficou tarde demais, ele tava cansado, com sono, e aí tava sem paciência. Então, pode ser esse motivo. Se for esse, qual é a solução? Você vai ter que ajustar o horário. Então, o horário, ao invés de ser no final, depois da brincadeira, aí vai ter que fazer a lição antes de brincar. Uma outra coisa pode ser, por exemplo, digamos que a justificativa dele seja porque você perceba que é a metodologia do professor, que ele não está conseguindo aprender o conteúdo. Nesse caso, aí você vai ter que, às vezes você não pode tirar a criança da escola por causa de uma matéria, de um professor que não está ensinando direito. Então você pode, às vezes, complementar aquele conteúdo com outras pesquisas, você tentando ensinar de uma outra forma, de uma forma mais lúdica. E aí, mais uma vez, o YouTube que nos ajuda nessa obra. Pode ser também que você perceba que seja preguiça, que ele realmente não está querendo estudar naquele momento. E às vezes a criança pode dar uma desculpa, por exemplo, eu tô cansado. Aí você pode dizer, tá cansado, mas você quer brincar então? Aí se ele disser que sim, então é porque ele não tá tão cansado assim. Porque se estivesse cansado, se ele tá cansado para estudar, também tá cansado para brincar, né? E aí você pode dar essa explicação para ele, olha, se você tá cansado para estudar, também tá cansado para brincar. Então não tem como brincar. Primeiro você tem que fazer a lição, para depois brincar. Também é importante, né, o terceiro item esses itens para poder você ajudar a criança e não ter guerra na hora da lição de casa. Então, primeiro você acolheu, depois você escutou o que ele tinha a dizer para fazer, né, ajustes de acordo com qual seria o motivo. Se for preguiça, para você saber o que fazer, se for o horário, ajustar o horário. Então, item 3 agora, você pode mostrar para a criança, mostrar para seu filho quais são as consequências dele não fazer a lição de casa. Então, por exemplo, você pode demonstrar para ele que, olha, quando você faz a lição, você aprende, você já sabe ler, você já sabe esse conteúdo aqui, tá vendo? Então, eu me lembro que meu sobrinho mesmo muitas vezes dizia, que saco, eu não quero estudar, isso é muito chato. E aí, uma vez, ele fez uma cartinha no Dia das Mães, e aí ele escreveu e depois ele estava lendo. E aí no final eu falei pra ele, tá vendo como você já sabe ler? O que você ganhou com isso? E aí ele ficou pensando, eu falei, você ganhou independência. Porque agora você não depende mais da gente pra perguntar o que tá escrito ali. Porque antes ele ficava perguntando, o que tá escrito? E a gente tinha que dizer. Ou ele ficava soletrando e a gente ajudava, né, a terminar a palavra. E aí ele disse, tá vendo? Agora você já sabe. Quando você quer ler alguma coisa, você já sabe o que tá escrito. Quando você tem essa independência, essa liberdade para você ler o que você quiser. Não fica mais dependendo do adulto. E aí ele parou para pensar, mesmo, agora eu tenho essa independência. Então a gente tem que mostrar para a criança o que ela ganha com o estudo. Cada vez que ela aprende alguma coisa nova, o que ela está ganhando com aquilo. Então às vezes a criança pode dizer, mas eu não sei esse conteúdo, eu sou burro. E aí você pode dizer, olha, não existe burro, existe aquela pessoa que não estudou aquele conteúdo. A gente não sabe tudo, ninguém nasceu sabendo. Mas pra gente aprender algum conteúdo, a gente tem que estudar. Se a gente não estudar, realmente a gente nunca vai saber. Então, são essas intervenções que a gente pode estar fazendo no dia a dia com a criança. Então você vai mostrar com essas consequências naturais. O que são consequências naturais? É o que naturalmente acontece. Então, por exemplo, se eu não escovar os dentes, eu vou ficar com cárie, eu vou ficar com o dente sujo. Se eu não estudar, eu não vou aprender aquele conteúdo. Só que às vezes as consequências naturais, elas demoram para mostrar. A consequência natural não é tão imediata, ela demora um pouco para acontecer. Então, por exemplo, com relação ao estudo. A criança pode não perceber de imediato que ela está perdendo de aprender aquele conteúdo. Então, às vezes, ainda assim, isso não vai ser suficiente. E talvez seja necessário você utilizar uma consequência lógica. Então, a consequência lógica não é um castigo, não é uma punição, mas é que ela tenha uma sensação de que tinha uma consequência, que ela precisava cumprir algo que foi feito o combinado, e ela vai ter a escolha se ela vai querer passar por aquela consequência ou não. Então, por exemplo, você pode fazer o combinado com ela de que
A brincadeira só vai ser depois que ela fez a lição de casa. Então esse é o combinado. Então ela vai escolher se ela quer passar por aquela consequência de não brincar naquele dia porque não fez a lição ou não. Não é você que está punindo ela, você não está castigando ela porque ela não fez a lição. Foi avisado antes, foi um combinado e ela vai dizer se ela quer passar por aquela consequência ou não. Então com isso, tira o peso das suas costas. Às vezes os pais, eles têm muito aquela coisa de se culpar ou se responsabilizar como se ele estivesse punindo a criança. Mas quando a gente utiliza recursos respeitosos como esse, como fazer um combinado, como mostrar que tem uma consequência lógica, aí você vai estar transferindo essa responsabilidade para a criança e vai mostrar para ela que ela teve escolha. E se ela não quis, a escolha também foi dela. Então ela também vai ter que arcar com as consequências da escolha dela de não ter feito a lição, por exemplo. E aí vai ter que ficar aquele dia então sem brincar. Só que nesse momento, eu sei que às vezes aperta o coração, mas a gente precisa ser firme e realmente cumprir aquilo, para que no dia seguinte a criança entenda, olha, eu tive que passar por essa consequência, não foi legal. E aí você pode mostrar o que é que você perdeu com isso. Você perdeu que você poderia brincar mais. Se você tivesse feito a lição logo, você teria o resto da tarde toda para brincar e à noite. Então você mostra também o que ela perde e o que ela ganha. O que ela ganha, ela iria brincar mais tempo se ela tivesse feito logo a lição. E aí ficaria logo livre para brincar. Então na vida da gente, muitas vezes a gente precisa primeiro cumprir as obrigações para depois a gente ter o direito de brincar, de ter o lazer, né? Assim, a gente primeiro trabalha para ter dinheiro, para depois curtir e ter lazer. Então a criança também precisa identificar isso, que primeiro ela vai ter que cumprir com as obrigações para depois ela ter direitos. Todos nós temos direitos e obrigações, mas a gente precisa também ponderar essas duas coisas. Então a gente vai trazer essa responsabilidade para a criança. E o que a gente ganha de vantagem com isso? A gente desenvolve na criança a resiliência e a disciplina, para que ela aprenda a estudar independente de motivação. Porque você criou o hábito do estudo sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, independente de motivação. Porque tem dias que a gente não está motivado, a gente não está motivado para trabalhar ou para fazer alguma atividade, mas a gente tem que fazer. Então às vezes a gente não está motivado para fazer comida, mas tem que fazer comida naquele dia. Às vezes não sai tão gostosa como sairia se a gente estivesse bem, mas tem que fazer. Então, quando a gente faz com que a criança crie o hábito do estudo, de todos os dias, naquele horário ela está ali estudando, ela vai estudar independente de motivação, e isso também vai criar aquele hábito para poder que ela crie aquelas trilhas neurais que eu falei no início, para que ela fixe o conteúdo, e com isso não acumule também o conteúdo, porque senão a criança acaba não estudando, e aí chega na véspera de prova, aí quer estudar tudo de uma vez só, e aí o cérebro da gente não aguenta, não tem como absorver tanto conteúdo, às vezes de várias matérias, para fazer uma prova, às vezes uma semana inteira de provas, então não tem como. Então o ideal é que vai estudando aos pouquinhos, teve um assunto naquele dia, naquele mesmo dia chega em casa, faz a lição de casa e estuda aquele conteúdo. No outro dia uma outra matéria, chega em casa e estuda também aquele conteúdo. E aí vai fixando o conteúdo, vai formando aquelas trilhas neurais e aí depois no dia da prova é só fazer uma revisão, mas não precisa estudar realmente tudo, porque já foi estudado antes. Bom, então como vantagens a gente ganha, né, a resiliência da criança, a motivação, né, para o estudo, e aí o hábito vai ficar estabelecido. Então, para se criar um hábito, precisa ser feito isso todos os dias, para que depois vai chegar um momento em que não vai ter mais guerra para estudar, que a criança vai começar a perceber as consequências naturais do que ela está ganhando com aquilo, que ela está aprendendo, que ela está, às vezes teve um assunto, ela soube responder aquilo dali antes dos coleguinhas, então isso vai dando autoconfiança para ele e dando continuidade no estudo. Ele vai ver que ele tem ganho. Então, por mais que eu tenha dito que às vezes é necessário aplicar consequências lógicas, mas ela também vai ter um momento em que ela vai começar a perceber que ela também tem as consequências naturais. Então a gente percebe que está aprendendo alguma coisa, o que a gente ganha com aquilo, e a criança também vai perceber isso com o tempo.